Queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 6. Pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler aí, o texto é um pouco longo, do 1 ao 14. Essa mensagem estava preparada para a semana passada, mas eu não consegui pregar ela semana passada, então ficou para essa semana. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, então, a respeito desse texto. Romanos 6, do verso 1 ao 14. Amém? Vamos ler? Diz assim: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que Cristo foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Toquei na tela aqui, peraí. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Feche seus olhos novamente. Pai querido, mais uma vez em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, queremos ouvir a Tua palavra. Independente da vertente, do tema, nós precisamos ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra seja exposta diante de nós nessa manhã. Fala ao nosso coração, prepara-nos e age de maneira poderosa em nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse é um tema que não é muito comum a gente ouvir falar nas igrejas, infelizmente. Porque, na verdade, o principal problema do ser humano é essa palavrinha chamada pecado. E, de um tempo para cá, um dos grandes problemas em relação a isso é que tem havido uma relativização a respeito desse termo pecado. Então, ele não é um tema que os pastores gostam de pregar, não é um tema que a gente gosta de ouvir, porque para a gente que fala, ela dá às vezes um tom de acusação para a gente que prega, e para quem ouve, o tom é de que está sendo acusado. Mas existe uma verdade nisso, porque a realidade é que todos nós pecamos. A realidade bíblica é que todos pecaram. A verdade nua e crua diante dos nossos olhos é que não tem ninguém bonzinho. Todos nós, eu costumo dizer que todo mundo de pertinho tem um mau cheiro.
Eu costumo dizer que todo mundo, no fundo, tem um quartinho escuro, onde esconde as coisas. Então, esse texto é um texto que ele é difícil mesmo da gente pregar, é um texto difícil da gente ouvir, mas nem tudo que é difícil da gente receber, a gente pode se dar o luxo de não receber. É igual a Ana, por exemplo, ama quando fica doente e, de repente, tem que tomar uma injeção. Aí a tal da bezetacil, né? E aí tem que tomar a injeção. Gosta? Não gosta. Mas é um remédio. O antídoto para o pecado se chama Jesus. O que nos livra desse vírus é a palavra de Deus que revela para nós qual é o antídoto. E esse capítulo 6, ele começa com uma pergunta que é baseada numa parte do capítulo 5. O capítulo 5 ele vai falar sobre como o pecado entrou no mundo. Se você olhar aí o versículo 18 do capítulo 5, ele diz assim, ó: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. O apóstolo Paulo vem falando sobre isso, sobre o problema do pecado. E a gente sabe que, estatisticamente, o número de evangélicos tem aumentado cada dia mais. Só tem aumentado. Agora, se o evangelho ele causa essa mudança realmente nas pessoas, por que a gente não vê um impacto tão grande na sociedade, se o número de evangélicos está aumentando? A única resposta para isso é uma conversão falsa. Porque a conversão genuína, ela gera transformação. Ela gera mudança de rota. Ela gera mudança, né, do esquecimento a respeito do velho homem. E, infelizmente, a gente vê hoje, dentro das igrejas, muitas pessoas ditas cristãs que não vivem o cristianismo. Aliás, a palavra cristão vem do original Christos, que quer dizer justamente Cristo pequeno, ou pequenos cristos. Tem até um livro que eu tenho em casa que diz assim: em teus passos, o que faria Jesus? A grande questão é que a gente precisa entender que o evangelho, quando encontrado conosco, quando ele vem em nossa direção, ele vem justamente para nos dividir. Ele vem justamente para nos mudar, para nos transformar. Eu tento dizer isso há muito tempo. Tinha um pastor amigo meu que dizia que se ele pudesse, ele arrancaria a tampa da nossa cabeça e colocava o evangelho lá dentro. Porque a gente vê tanta gente ouvindo o evangelho, ouvindo e resistindo ao evangelho. E resistindo ao evangelho não há mudança, não há transformação, não há um novo caminho, não há uma nova história. Eu não estou falando de sofrimento, de dores, de choros, porque isso todo mundo vai ter. Mas estou falando de algo que é operado dentro. E sabe, esse texto ele é uma breve expressão do que é realmente o evangelho. Quanto mais eu estudo o evangelho, mais eu amo o evangelho. O evangelho revelado, na verdade, ele é o ápice do amor de Deus. É o justo morrendo pelo injusto. É o puro, santo, morrendo pelo iníquo. É o amor morrendo pela maldade. O evangelho revelado, ele é o ápice do amor de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para comigo e com você pelo fato de ter entregue o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Não existe maior prova de amor do que essa. Então a gente precisa olhar para esse evangelho e permitir que ele se revele a nós. Porque quando o evangelho se revela a nós, e o evangelho é a pessoa do próprio Cristo. Aliás, a Bíblia fala que Jesus é o verbo. E quando nós olhamos para o verbo, que é a palavra, nós encontramos a revelação do próprio Filho de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, existe uma linha
muito bem firmada na pessoa de Cristo. Tanto na promessa do Cristo que viria, quanto do Cristo que veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e virá novamente para nos encontrar. Então, o encontro com esse evangelho, ele deve gerar em nós um sentimento de constrangimento. Porque o evangelho, ele nos desnuda a respeito de quem nós somos. Ele revela, ele tira nossas capas, ele tira as nossas figuras, os vestidos que nós colocamos, as nossas roupas espirituais. Ele retira de nós toda a aparência. E ele revela de fato o que há por debaixo dessa capa. Em que muitos de nós, às vezes, estamos felizes, ninguém sabe o que cada um tem passado. Você já ouviu aquela, só Deus sabe o que eu tenho passado? Você já pensou isso? É a verdade, porque o evangelho, ele vai tocar na nossa ferida. E não é só pelo lado do, eu estou sofrendo. É pelo lado do quem eu sou. O contexto dessa passagem, da carta aos Romanos, Paulo ele escreve até o capítulo 5, expondo, né? Dizendo que todos pecaram. Do capítulo 1 ao 3, ele vai falar que todos são pecadores. E do 3 ao 5, ele fala sobre a justificação, que acontece somente pela fé. Olha o evangelho vindo de encontro. Ele revela a necessidade, a condição, aliás, que todos são pecadores. Depois ele entra no assunto a respeito de como fazer para ser salvo, fazer entre aspas, ou qual é a solução para isso, melhor dizendo. Como que nós somos salvos? Ele vem falando sobre isso, sobre a justificação pela fé. E nós entramos, então, em uma coisa que não pode ser medida da parte de Deus, que é a graça. A graça é algo que nós recebemos sem merecer. Sabe quando você recebe algo de alguém e você fala, nossa, mas é muito. Quando você olha para a sua condição e você vê o que Deus fez para você, isso se chama graça. A graça que nos liberta do nosso velho homem. A graça que nos transforma e nos transporta. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é graça. Então, ninguém merece graça. Ninguém merece salvação. Entende por que eu digo no início da mensagem de que é uma mensagem difícil de pregar? Porque eu estou dizendo para você que você não merece ir para o céu. Eu estou dizendo para você que o que eu e você merecemos é o inferno. Eu digo isso com tranquilidade porque é o que a Bíblia diz. Mas você não pode colocar o seu foco nisso. Você precisa colocar o foco naquilo que Paulo vem construindo até o capítulo 5, onde ele entra com uma solução. Porque esse texto fala muito sobre a lei. E quando nós olhamos para a lei, existe algo interessante na lei. Porque a lei, eu costumo dizer que ela é como um espelho diante de nós. Ela só mostra a nossa condição, mas ela não soluciona o problema. Para isso Cristo veio, para completar e cumprir a lei. E em Cristo haver a solução definitiva. Cristo morreu uma vez e foi necessário por todos os nossos pecados. Nós somos então reconciliados com Deus por meio de Cristo. E no capítulo 6, Paulo muda o foco. Aliás, ele continua o foco, né? Daquilo que ele vem construindo. Se na primeira parte ele aborda o grande questionamento a respeito de como nós vamos nos salvar. Como solucionar isso? No capítulo 6, ele passa a discorrer sobre como vive alguém que foi salvo. Porque uma pessoa que teve um encontro com o Evangelho, ela necessariamente teve um encontro com a transformação. E lembra que eu vinha falando sobre a questão de estatísticas, do número de evangélicos e isso e aquilo? É porque existem hoje muitos, como que eu digo? Simpatizantes do Evangelho. Poxa, o Evangelho, ainda mais esse Evangelho que é pregado hoje, né?
na maioria das igrejas, que você às vezes não vê uma palavra de confronto. Esses dias a gente ouviu de uma pessoa que parou de vir na igreja porque disse que a palavra era... Na verdade, a palavra era a Bíblia, né, que estava pregando, né? Então ela não gosta de ouvir a Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. A Bíblia nos coloca no nosso lugar, a Bíblia mostra a nossa ferida, a Bíblia mostra que nós precisamos nos posicionar, a Bíblia mostra que Jesus veio, através da graça, diferente do que muita gente pensa, nos capacitar para viver em novidade de vida. E aí a pessoa não quer, porque ela quer ouvir uma mensagem que, sabe, é pegar no colo, Eu não estou dizendo que a gente não vai pregar isso aqui, a gente não tenha pregado, aliás, já preguei várias vezes. Mas o que as pessoas querem sabe, é massagem, é uma coisa gostosa de se ouvir. Poxa, a semana é tão puxada, é ou não é? Você tem problema? Tem muito problema? Tem ou não? Pois é, a Bíblia vem revelar o nosso pior problema. O Evangelho faz isso. Mas a grande questão é que, quando a gente tem sobre nós revelado o nosso pior problema, a gente tem revelado também a solução. E encontrando a solução, e vivendo essa solução, ela nos leva em uma nova direção. Então, as nossas expectativas de vida humana, as nossas expectativas temporais, elas mudam. E a gente passa a ter uma estabilidade diferente da estabilidade do velho homem, porque hoje, embora a gente passe por situações difíceis, a gente tem o nosso coração nas mãos daquele que vive para sempre. E a morte, que é o pior problema, passa a não ser mais o seu pior problema. O cerne dessa mensagem hoje é dizer que a graça não é algo que libera você para pecar, mas é algo que capacita você para viver em novidade de vida. Porque o verdadeiro cristão, ele vive em novidade de vida. E é difícil a gente falar isso, mas é uma verdade. A gente vê muito dentro das igrejas, pelas ruas, até os desigrejados, né? Eu cultuo a Deus de casa. Sabe, a gente pode cultuar a Deus onde a gente está, mas a Bíblia fala sobre estar em comunhão também, junto com os irmãos. Isso é bíblico, estar na igreja. E a gente precisa. Sabe, independente disso, é difícil a gente falar, mas tem muita gente que não teve um encontro com Jesus de fato. Porque ela continua nas velhas práticas. Ela continua levando uma vida sabe? E outro ponto extremo dentro da igreja também são os fariseus. Gente, como que está tendo fariseu? Eu acho que tem mais do que na época de Jesus. E a rede social deu mais voz ainda aos fariseus. Porque, eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque é chato. Você já viu que tudo que tem alguma coisa, uma opinião, aparece 500 para falar contra. Tem os que falam a favor, tem os que falam contra, mas então ficou um negócio chato. É uma religiosidade, é uma casca, é uma vida sem evangelho. É uma vida que só... um cristianismo que não é cristianismo, que só olha para aquilo que está fora. É isso que os fariseus faziam. E os fariseus construíam uma lista de regras para serem seguidas, enquanto Jesus veio para internalizar o evangelho. Jesus veio para mudar algo dentro do nosso coração. Ele veio para mudar a nossa mente, a nossa rota, a nossa história, as nossas expectativas. Ele não veio só para mudar a nossa roupa. Ele não veio só para mudar o nosso linguajar. Ele não veio para mudar só aquilo que as pessoas veem. Muito pelo contrário. Ele veio para mudar tudo isso, mas é uma mudança que brota do nosso coração. Um coração que antes era de pedra. E a palavra de Deus diz que vos porei um coração de carne. Como vive alguém que foi salvo? E é justamente aqui ele começa a discorrer. Verso 1 e verso 2, ele fala a respeito de uma obra de transformação real. E que, não se engane, muita gente não quer. Porque às vezes hoje estar na igreja é legal. Você vai... né? A gente ainda está num grupo bem pequeno. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, tem dia que tem só a gente. Quem que é o seu grupo? Eu e eu. Hoje vai ter prova em grupo. Quem que é? Você e você mesmo.
Mas sabe, as pessoas estão muito atrás de estrutura dentro das igrejas. E viram um amontoado de gente. E eu quero que você entenda aqui que eu não estou falando de mal das igrejas, não é isso, tá? Porque eu conheço igrejas que são grandes, grandes mesmo. E que tem pessoas realmente transformadas ali dentro. O que eu sou contra é as pessoas acharem que são igreja e não são. Não é que eu sou contra. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas precisam pensar nisso. Porque ser igreja é estar aqui no domingo. Mas eu tive lá no Antônio esses dias, não falei isso, Antônio? Ser igreja, além de estar aqui no domingo, vai muito além do que só estar aqui no domingo. Viver uma vida de transformação. E o verso 1 e 2, ele fala sobre uma obra de transformação real. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo, ele faz uma pergunta retórica que ele mesmo responde ao discurso que ele vinha fazendo no capítulo 5. E já eu vou citar para você o versículo específico que ele fala sobre isso. Mas olha só, que diremos, pois? Na verdade, o versículo fala, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E sabe qual que é a questão? A gente, no fundo, a gente sempre quer ter os nossos motivos para ter os nossos pecados de estimação. A gente sempre quer ter, se você pensar num relacionamento entre marido e mulher, às vezes a falta de um, o outro quer usar como justificativa para o pecado que ele vai cometer. É tipo Adão e Eva, quando Deus confronta Adão e Deus vira e fala assim: ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu fiz isso por causa dela. Paulo, ele faz então uma pergunta que deixa claro, é por isso que ele já responde, né? Porque na verdade ele precisa responder, ele precisa falar. Porque senão a gente ia falar, né? Pô, se abundou o pecado, superabundou a graça, a interpretação lógica é de que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter na minha vida. E Paulo vem dizendo, então, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? O verso 2 ele responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Você entende a transformação real do Evangelho? O que Paulo está dizendo não é que o verdadeiro cristão não vai pecar, mas o verdadeiro cristão passou por um encontro com Cristo, e um encontro com Cristo coloca ele em uma zona de inconformidade em viver uma vida tranquila de pecado. Sabe aquele cara que mente descaradamente, não está nem aí? Aquele camarada que trai a sua esposa, aquele camarada que rouba, aquele camarada que passa os outros para trás e ele não está nem aí, ele vive com uma mente cauterizada. Na verdade, não está ali em operação na vida dele apenas o velho homem, mas em atividade plena a sua velha natureza. Evangelho é transformação. Por que as pessoas às vezes não querem ir numa igreja que prega o evangelho? Porque é justamente isso. O evangelho, gente, ou ele vai te atrair para Deus ou ele vai te afastar. Porque ele vai te mostrar quem você é. E, na verdade, às vezes a gente não gosta de saber quem a gente é de fato. Você já falou no espelho alguma vez? Já ou não? Eu não sei se você tem esse nível de insanidade, mas eu tenho. De estar diante do espelho assim. Eu me lembro de uma vez que eu olhava para o espelho e eu falava, mas você é muito miserável. Você é muito incrédulo. Porque a Bíblia me mostra quem eu sou. E Paulo está falando de modo nenhum como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Gente, alguém que morreu pratica algo? Tem uma prática que quem morreu faz, ficar parado. Você sabe por quê? Porque a gente não é só esse corpinho bonito. Aliás, nós somos só um corpo. Nós somos uma alma que tem um corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Porque o corpo do pó veio e para o pó vai voltar.
De modo nenhum. Sabe? Esse texto revela o poder de uma conversão verdadeira. Presta atenção, Paulo aqui, ele não está deixando margem que justifique o pecado reinar na nossa vida. Aí você começa a fazer, querendo ou não, você começa a fazer uma autoanálise quando você está ouvindo isso aqui. Eu creio que agora o Espírito Santo está trabalhando na sua mente, você está às vezes se lembrando de um comportamento, de alguma coisa, porque o pecado ele se manifesta nos comportamentos, mas a gente é tentado, né? E vem, quando a gente dá vazão, vem à luz o pecado. Ele se manifesta no comportamento. Esse é o papel, sabe? Então Paulo vem dizendo que não há espaço para que o pecado reine na nossa vida. E é interessante ele falar que no capítulo 5, ele vem discorrendo que em Adão nós morremos pelo pecado, mas em Cristo nós morremos para o pecado. Você entende que há uma mudança? Você entende que há uma transformação? Então, um salvo, na verdade, ele entende a dignidade de Cristo. Eu ouvi uma mensagem esses dias, estava até com meu pai, o Ângelo Basso diz assim que a dignidade do ofendido define a pena do ofensor. Eu achei legal a aplicação que ele fez. Ele até usou um exemplo lá, né? Que se você me der um soco, você acha que vai ser a mesma coisa ou vai ter o mesmo resultado de você dar um soco no Donald Trump? Porque a dignidade do ofendido define a pena do ofensor. Então, quando a gente entende a gravidade do pecado, o pecado, ele nada mais, nada menos do que é uma ofensa contra Deus. Por que isso? Porque Deus é santo. E se você quiser saber mais disso, um dia se tiver a oportunidade de falar com ele, pergunta para ele. O nosso pecado, ele ofende a Deus. Pecado é errar o alvo. Então, um salvo, ele entende a dignidade de Cristo. Quem Cristo é, a sua santidade. Cristo é Deus, ele é um com o Pai e com o Espírito. Esse Jesus, na eternidade, se esvaziou de toda a sua glória. Aliás, o esvaziamento do Verbo eterno é um dos maiores mistérios da teologia. Cristo, na sua plenitude, como um Deus, ele se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, ao ponto de se tornar algo dentro de uma barriga de uma mulher. Um salvo entende a dignidade de Cristo. Mas um salvo também, ele não despreza o valor pago pelo resgate. Eu não sei se você tem alguma coisa que você gosta muito na sua casa. Às vezes pode ser uma bijuteria que você trata como uma joia. Às vezes foi uma lembrança, né, que muitos anos que a sua avó te deu. Às vezes foi algo que você realmente sempre quis e pagou caro. Vendeu seu carro e comprou um iPhone 17. Sabe qual que é a questão? Um salvo, ele não despreza o valor pago pelo resgate. Porque o amor, gente, ele estabelece, biblicamente revelado, ele estabelece o valor máximo do resgate. Não existe maior valor do que a revelação do amor de Deus por nós, que foi feita na cruz do Calvário. Ele entregou o que ele tinha de melhor. Um salvo, ele não despreza o valor pago pelo resgate. Deus sabia que a pena pelo nosso resgate custaria a vida do seu único filho. E mesmo assim, sabe o que ele fez? Ele enviou seu filho para morrer numa cruz, para nos salvar do nosso pecado. E eu estava dizendo para você a respeito de algo que você tem, sabe? A gente só joga algo fora basicamente por dois motivos. O primeiro é porque você sabe que o valor que foi pago por aquilo é irrisório. Ou porque você desconhece o valor que foi pago.
É igual aquela história do camarada que encontra alguma coisa, item de colecionador. Você encontra uma moeda de R$ 1. R$ 1 é R$ 1. Mas tem moeda de R$ 1 que vale mais de R$ 1.000. Você jogaria uma moeda de R$ 1 tranquilamente fora, que vale R$ 1.000, como uma moeda de R$ 1 comum? Sim ou não? Que vale só R$ 1? Você sabe por quê? Porque a gente só despreza o valor daquilo que a gente não conhece. E todas as vezes que a gente decide viver uma vida de inconformidade com a palavra de Deus, nós desconhecemos a dignidade do ofendido. E nós desprezamos o valor que foi pago para o nosso resgate. Quando você decide pecar, é isso. Do verso 3 ao 5, ele falou, porventura ignorais. No original, esse termo quer dizer, ou porventura você não sabe ou desconhece, que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Aqui ele está falando sobre o significado do batismo. Aí a gente entra para algo que vai trabalhar em nós na prática, quando nós vamos como nós vamos tomar uma decisão por batizarmos. Quando nós vamos entender a palavra de Deus e entender que o batismo, nada mais, nada menos, é uma demonstração da nossa união com Cristo na sua morte. O batismo, nós estamos declarando diante do céu, do inferno e dos homens, que nós estamos unidos com Cristo. O batismo, embora não tenha poder de salvação e não salve, ele é uma evidência e uma decisão tomada na vida de todo aquele que é salvo, porque deseja obedecer à palavra de Deus. E existe um significado no batismo, que é justamente essa união com Cristo. O verso 4, ele continua dizendo, fomos, pois, sepultados. Eu não falei para vocês, mas se alguém precisar, tem banheiro ali, tá? E tem um bebedouro lá no fundo. Sei que a igreja é muito grande, às vezes não tem plaquinha para vocês verem, então estou orientando, tá bom? O verso 4, então, fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha que tremendo isso. Porque se fomos unidos nele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Estamos unidos com Cristo não apenas na sua morte, mas também em sua ressurreição. Ressuscitamos em Cristo, então, para uma nova vida. Ele está falando sobre o processo de morte e ressurreição, do verso 6 ao 7. Ele vai falar sobre a crucificação do velho homem. Ah, não, pastor, aí não. Eu gosto tanto do meu velho homem. Eu gosto tanto, eu vi até um meme esses dias, né? Quem me vê indo na igreja sabe... Não, como é que é? Quem vê a vida que eu vivi longe de Deus sabe porque eu tenho que ficar indo na igreja. É bem por aí. Eu falo, não, esse cara tem que estar dentro da igreja mesmo. Ele tem que estar lá. Porque se sortar, ninguém segura. Ele vem falando aqui então do 6 e 7 sobre a crucificação do velho homem. Olha o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Não sirvamos o pecado como escravos. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete deliberadamente pecado é escravo do pecado. Como um cristão que o principal objetivo de Cristo era libertá-lo do poder do pecado, pode viver uma vida de constante pecado? A única resposta para isso é que não houve de fato transformação ou libertação. Não houve encontro com a graça, não houve um encontro com o evangelho, e não sirvamos o pecado como escravos. Esse é o entendimento da realidade a respeito da morte do velho homem.
Nada mais, nada menos do que a morte da nossa velha maneira de viver. Olha aqui para mim. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que matava não mata mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que traía não trai mais. Ah, mas eu não faço nada disso. Ainda bem, né? Mas Jesus quebra a gente pelas pernas. Porque Jesus ele vem na raiz. Quando falando sobre adultério, ele fala assim, não, eu vou além. Aquele que olhar e desejar já cometeu adultério. Então sabe aquele momento que às vezes o seu marido, a sua esposa, o filho faz alguma coisa. Se você pudesse, você pegava no pescoço dele. Esses dias eu vi o ápice da revolta de uma pessoa postando assim, né? 8 bilhões de pessoas no mundo e eu só queria dar um murro na cara de uma pessoa. O velho homem, ele quer vir à tona. Então, esse texto vem falando sobre o entendimento a respeito da realidade da morte do velho homem. Não é a velha natureza, porque a velha natureza ela continua aqui, ela vem, né? Constantemente a gente luta contra ela, mas o velho homem que tinha sua velha, vã maneira de viver, sabe? Ele fala também sobre uma nova vida, como reflexo da morte e ressurreição juntamente com Cristo. No final do verso 4 ele falou sobre isso, assim também andemos nós em novidade de vida. O velho homem em Cristo, sabe onde ele morreu? Na cruz. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, entendemos que ser batizado é uma das duas ordenanças, que é a ceia e o batismo deixada por Jesus. Quando você fala, eu vou me batizar, você está se identificando com Cristo e nascendo para uma nova vida. Aliás, existe um simbolismo no mergulhar e no levantar. Você mergulha e deixa ali o velho homem e vem à tona um homem que passa a viver não mais dominado pela sua velha natureza, mas dominado e guiado pelo poder do Espírito Santo. A vida do velho homem, ela era regida pela sua velha natureza, mas a vida desse novo homem, ela é regida por uma direção poderosa do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa ter uma vida de debruçar na palavra de Deus, uma vida de oração. Nós temos começado aqui, começamos faz 2 ou 3 semanas a nossa oração aqui, e agora toda segunda das 19 às 20, toda sexta das 19 às 20, você precisa estar aqui em oração. Aqui nós oramos uns pelos outros, nós intercedemos pelos pedidos de oração, nós temos um momento de comunhão, porque a gente precisa também estar juntos em oração. O verso 7, ele continua dizendo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O velho homem em Cristo morreu na cruz e ninguém reivindica nada de morto. Já pensou? A gente tem um cemitério aqui na frente, você vê alguém, oficial de justiça, vai lá, fulano de tal, eu vim aqui receber isso aqui. Você já viu isso? Porque o velho homem morreu com Cristo no batismo. Aliás, não se trata apenas de cobrar uma dívida, mas de entender que na nossa identificação com Cristo, o morrer com Cristo, ressuscitar com Ele, indica não apenas não cobrar dívidas, mas entender que as dívidas foram pagas justamente na cruz do Calvário. Porque o pecado deveria ser punido com derramamento de sangue, santo, puro e sem mácula. É por isso que Jesus veio e morreu na cruz, porque o poder do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entende? E aquele velho homem ficou ali, agora vem à tona o novo homem, lavado, remido, restaurado e regenerado pelo poder do sangue. Colossenses 2, 12 e 14 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, presta atenção. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que tremendo isso. Que glória do Evangelho. Não tem como não se apaixonar pelo Evangelho, que é a revelação de Cristo. É a morte, gente, que opera para a vida. É isso. Sabe? Indo para o final aqui, do verso 8 ao 11, ele aponta para uma nova direção. Aqui está o ponto. Você precisa olhar para você. E você precisa tomar uma decisão de vida. Você precisa tomar uma decisão por seguir em nova direção. O verso 8 fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim como morremos com Cristo, o mesmo se aplica à ressurreição e viveremos com ele. Aliás, a certeza da vida, ela nos liberta do medo da morte. No verso 10 ele continua dizendo, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Olha aqui para mim, você entende que não existe falar que é cristão sem viver transformação de vida? E a transformação de vida está literalmente indicada a um abandono de uma velha vida despreocupada de pecado. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Deus é amor. Não é? É verdade, Deus é amor. Ele prova o seu amor para conosco. Mas Deus também é aquele que vem para julgar o pecado, porque ele é justo. Se um juiz não decreta não dá uma decisão por punição de alguém que foi comprovadamente culpado, esse juiz pode ser chamado justo? E Deus fala que ele é o justo juiz. E se nós entendemos que somos transgressores e a pena do pecado é a morte e a condenação eterna, é incoerente dizer que Deus, como justo juiz, vai me poupar no momento do julgamento. A única maneira de nos livrarmos da pena é através do pagamento do preço. Que foi feito onde? Na cruz do Calvário. É por isso que eu preciso olhar para Jesus, eu preciso me identificar com Cristo, receber a Cristo, o perdão de Cristo, entender o sacrifício da cruz que foi feito pelos nossos pecados. 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz Gálatas 2, 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Que tremendo isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não tem como dizer que recebeu a Cristo e permanecer na velha vida. Não tem como dizer que recebeu a Jesus e que teve um encontro com a salvação e viver como alguém que nunca viveu isso. O verso 12 vem como uma pá de terra em cima daquele que está ali para ser sepultado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A Bíblia vai dizer assim, ó, eis que o pecado jaz à sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas como eu faço isso, pastor? Mediante a graça.
A graça que te capacita e você entende que em Cristo você não é mais escravo do pecado. Entenda. Quem não foi liberto pela graça vive como escravo do pecado. E o escravo não tem poder de decisão. Um escravo não pode dizer eu vou para lá, eu vou para cá. Não, porque ele é escravo. Agora, o que foi liberto por Cristo, diante de um momento de tentação, ele tem o poder de decisão, porque a graça do Pai o capacita para isso, e ele pode seguir uma direção contrária. Não existe mais legalidade de escravidão e domínio, porque nós somos libertos. E ele continua dizendo aqui, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Porque a via de acesso principal são os nossos membros. Lembra de Eva? Tinha a ordem para não comer do fruto, né? Aí, olha só, ela deu ouvidos para a serpente. Aí ela olhou para o fruto. Aí ela pegou o fruto. E aí ela experimentou o fruto. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu já vou encerrar aqui. Só vou ler o versículo 14. Mas falando sobre oferecer os nossos membros a Deus, eu queria compartilhar uma coisa que me veio à mente agora. Nós estávamos aqui ontem, né, amor, fazendo uma faxina aqui. Eu, minha mãe, a Ana e a Natália. E a gente lavando tudo isso aqui, tira tapete, move as coisas, põe as cadeiras tudo para cá, lava ali para não molhar as cadeiras, depois passa pano, seca, põe tudo para lá. Aí lavamos esse corredor, que a Natália lavou todo esse corredor. E eu, por um momento, sabe, eu fui pego assim por uma alegria de poder estar aqui, oferecendo meus membros pela obra de Deus. Porque quando a gente faz isso, é para quem entendeu. Para quem não entendeu, isso é só você comer na mão de pastor, tá? Quem não entendeu vai entender que isso é para fazer para agradar o pastor, não. Se eu quisesse me agradar, eu ficava em casa. Eu não vim aqui para trabalhar. Mas eu fui tomado por uma alegria tão grande de poder, eu estava vindo aqui nessa porta, para cá. E eu tive um sentimento assim, Senhor, obrigado por poder estar aqui servindo ao Senhor. Com a minha coluna doendo. Ainda bem que os cabos ali é grandão. Da vassoura e do rodo. É sério. Isso é a mente de quem entendeu e viveu uma transformação. A mente de quem teve um encontro com Cristo, foi liberto pela graça, não tem a sua vida por preciosa. Não vai zelar mais o seu descanso do que servir a Deus. O descanso é lícito e a gente precisa. Mas a gente precisa entender também o que é servir ao Senhor. O verso 14 fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça é o favor livre, soberano e merecido de Deus, concedido, sabe para quem? Pecadores como eu e você. Pelo qual ele nos salva, nos perdoa, nos adota, nos transforma, nos sustenta e nos capacita como crentes em Jesus a seguirem novidade de vida. Queria convidar você para ficar de pé.